O Corinthians tem 3 propostas de 3 empresas para fechar o naming rights da Arena. As 3 teriam o capital e a intenção de pagar a multa com a Neoquímica e aí sim iniciar uma nova era na Arena do Corinthians. Vamos trazer todas as informações no vídeo de agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre que ajuda a gente demais. Só clicar no joinha aqui embaixo. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. O Corinthians está tendo a semana livre para treinar, visando o jogo de domingo contra o Vasco da Gama em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior reuniu o elenco e mostrou vídeos do adversário. Já no treino tático, foi intensificado bolas paradas defensivas. O Timão está com o alerta ligado no Campeonato Brasileiro, na 14ª posição com 22 pontos, próximo ali da zona de rebaixamento, tentando sair dessa situação. No campeonato, nos últimos 11 jogos, apenas uma vitória. Depois do duelo com o Vasco no domingo, o Corinthians vai ter que pensar também na Copa do Brasil, porque quarta-feira tem o primeiro duelo das quartas de final do torneio, vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba. E depois, no fim de semana seguinte, tem derby clássico aí com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então a sequência do Corinthians promete aí nos próximos dias. Bom, fora de campo, o Timão tenta derrubar o transfer ban. O Corinthians deve um pouco mais de 33 milhões de reais ao Santos Laguna do México pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O Timão está tentando parcelar essa quantia, né? Tá em contato ali com a diretoria do clube mexicano, só que está encontrando resistência. Detalhe, mais 2 punições podem ser confirmadas pela Corte Arbitral do Esporte por causa de uma dívida de 40 milhões de reais com o paraguaio Matias Rojas e também em relação à falta de pagamento ao Tadieres pela compra de Rodrigo Garro. O clube argentino afirma que o Timão pagou só a primeira parcela do acordo e ainda deve 5 milhões de dólares, aproximadamente 27 milhões de reais. Bom, o presidente do Tadieres, Andrés Fassi, chegou a declarar que não tem negociação com o Corinthians e que o time paulista deveria ser rebaixado pela falta de pagamento. Tudo pronto para a eleição de segunda-feira, democracia corintiana de pé na próxima segunda-feira, pelo futuro do todo-poderoso Timão. 3 candidatos já confirmados, carimbados, confirmados pelo Conselho Deliberativo. O atual presidente, o interino, Osmar Stabile, que quer continuar para tentar dar um jeito na casa, como ele vem tentando fazer nessas últimas semanas. O Antônio Roque Cittadini, figurinha carimbada da política corintiana, polêmico, já foi vice-presidente, já foi diretor de futebol, sonhando agora em alcançar o poder aqui no Corinthians. E, digamos assim, um novato, um conselheiro eleito pelo 2º mandato, o André Castro, que promete trazer um investimento bilionário caso vença a eleição, Michele. Detalhe, se o Stabile, que está no poder, perder a eleição de segunda-feira, ele volta para a posição que ocupava antes, a de primeiro vice-presidente. Ele seria, portanto, o primeiro vice-presidente desse novo presidente, que no caso seria ou Cittadini ou André Castro. É importante frisar também, Michele, que haverá uma outra eleição na segunda-feira. A eleição aqui no Corinthians é dentro do Conselho, é indireta, maioria simples, metade mais um. A outra eleição importante é para vice-presidente do Conselho Deliberativo. E por que esse cargo é importante? O presidente do Conselho é o Romeu Tuma Júnior, número 1. O número 2 era o Dunga, o Roberson de Medeiros, que se desligou dessa função, alegando problemas pessoais. O número 2 do Conselho Deliberativo, daí a importância dessa eleição, é o cara que comanda a Comissão de Ética. E a Comissão de Ética tem como uma das funções principais analisar, fiscalizar e julgar quem usar indevidamente o tal do cartão corporativo. É segunda-feira, Michele. Boa sorte ao Timão. Memphis Depay acelera o processo de recuperação, Michele, de uma lesão grau 2 no posterior da coxa direita. E por que acelera o processo de recuperação? Porque hoje ele já fez algumas atividades no gramado. Ele não está liberado. Ah, ele vai jogar contra o Vasco domingo? Não, não vai. Vai jogar contra o Furacão quarta-feira, Copa do Brasil fora de casa, jogo de ida, quarta de final?
Dificilmente. E o derby contra o Palmeiras, aí eu já não sei. Não temos mais aquele dia a dia com os médicos dos clubes aqui em São Paulo, mas o fato é que o Memphis Depay acelera o processo de recuperação. Ele que teve ainda uma virose no começo da semana, mas está adiantado, antecipando passos. Vamos aguardar, eu prefiro manter de maneira conservadora aquela data do dia 11 de setembro para a volta. Memphis Depay zerado no jogo contra o Atlético Paranaense Copa do Brasil, jogo da volta na Neoquímica Arena no dia 11 de setembro. Yuri, Carrilho e Martínez seguem vetados. O Memphis também está fora do jogo contra o Vasco. Aliás, o caldeirão de São Januário vai ferver, hein? Ingressos esgotados para a torcida do Vasco. O Vasco que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Corinthians está coladinho, 3 pontos a mais com 2 jogos a mais. É confronto direto, briga de 6 pontos aí para fugir do rebaixamento, ou pelo menos da aproximação da zona do rebaixamento. Voltam de suspensão o Angeleri, o Kaká e o Romero. Apesar da volta do Romero, Dorival Júnior deve manter Guinegão e Kaique, os 2 meninos da base, no ataque do Corinthians contra o Cruz Maltino. Guinegão, 18 anos, Kaique, 21. Os dois têm jogado e eles devem ser mantidos. Treinaram entre os titulares hoje. Meio de campo, problema, já que não tem o Carrilho, não tem o Martínez, 3 caras brigando por 2 vagas. Charles, Maicon e Bidon. Detalhe, estão pendurados com 2 amarelos no Campeonato Brasileiro. Essa é para você, Alex Miller, que me deu a pauta dias atrás. Bidu, Bidon, o Charles, o Guinegão e o Dorival. Todos eles, exceto o técnico, né, que fica à beira do campo, tem grandes chances de jogar contra o Vasco. Se eles tomarem o 3º amarelo, eles vão cumprir no outro domingo. E no outro domingo, na Neoquímica, tem derby, jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque no meio dos jogos de Vasco e de Palmeiras pelo Brasileirão, o Corinthians joga na quarta-feira dessa próxima semana contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba pela Copa do Brasil, quartas de final. Conversei com fontes do Corinthians que me falaram que há 3 empresas interessadas em negociar os name rights da Neoquímica Arena. Vai depender das eleições, tá? E vai depender muito do que vai acontecer na segunda-feira. E aí depois, né, o Corinthians deve sentar com as empresas, ouvir as propostas e quem sabe renegociar. Eu acho que até a própria Neoquímica, né, poderia entrar nessa briga com essas 3, cobrir, enfim. É um nome bonito, a gente já acostumou, né? Mas não estamos torcendo por empresa nenhuma, né? Enfim, então, é a grana, o que importa é a grana, tá? E parece que, né, que realmente vai pintar uma grana, algumas empresas interessadas. O Corinthians já foi fazer a avaliação em relação ao contrato, tá? Em relação ao contrato, a multa, né, rescisória, tá? O Corinthians já foi atrás. E hoje a multa está em 50 milhões, mas parece que vai para 70, enfim, vai ficar, coloca aí a multa rescisória da Neoquímica Arena hoje entre 50 e 70 milhões. É um valor totalmente, né, na realidade, para pagar no mercado. O Corinthians pode, né, conseguir um baita patrocinador aí que pague essa multa para um patrocinador que estiver disposto a pagar 1 bilhão, sei lá. Enfim, não dá para imaginar hoje o valor desses name rights, paga fácil essa multa, tá? Então o Corinthians já passou o valor da multa para as empresas, são 3 empresas interessadas, não sei o nome delas, e vocês sabem, quando eu falo assim é porque tem coisa. Falei nome de jogadores, tá vindo, estão atrás de um jogador, estava encaminhado aí, e aí hoje já surgiu o nome do jogador, André Gomes. Então são 3 empresas, cabe agora a gente apurar, descobrir para vocês, mas a chance sim do Corinthians renegociar os name rights da Neoquímica Arena. Ô mano, quem vai ser o novo presidente? Então, Bento, o Corinthians é sempre uma incógnita, né? Mas tem pessoas que bancam o Cittadini como muito forte, mas pelo que me informaram ali, pra mim continua o Osmar Stabile. Osmar Stabile hoje é o testa de ferro do Tuma. Quem tá mandando mesmo ali é o Tuma, velho. Osmar Stabile tá como se fosse um fantoche à frente da cadeira ali de presidente, mas quem tá mandando é o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Romeu Tuma Júnior. E pelo fato de 300 conselheiros serem as pessoas que vão votar no próximo presidente, tá na cara que o Tuma, por mais que o Andrés possa talvez aí levar alguns votos pro Roque, mas ele não manifestou publicamente o apoio, enfim. Então eu acredito sim que isso aí deve estar uns 70-30 aí, ou 60-40 a favor aí do Osmar Stabile. Olha, eu só quero dizer que eu não vou aceitar a urna eletrônica, porque na minha época tinha que ter nada de reconhecimento facial, ou ingresso de papel, e na urna
Tem Não, que mas botar você na acha urna. que ainda é de papel. É desse jeito. E o Thales Magno é mais jogador que o Lucas Moura. Eu digo pro senhor, mano, nós Sim. vamos revitalizar o clube, tá? Vai. Nós vamos trazer de volta o Birubiru. Você não vai revitalizar o inferno. Não, você vai ser meu diretor de futebol. Calma. Quer que você vá pro raio que o parta? melhor. Mas ele tá uma figura esquecida, né, mano? O Citadini Não, dentro ele é do demais, Corinthians. velho. Ah, o Gil e Kaká, aquilo ali é histórico, Hã? né? Gil e Kaká, quem é melhor, aquilo é Mas ele histórico. era bom. Ele que criou o jogo das barrigas. Mas a ele te ensinou isso aí. corintianada sempre gostou dessas Eles figuras. gostam dessas O mano coisas. gosta. Agora que sempre gostaram. Não, nunca gostei. A soma geral de todo esse povo é que botou eles nesse limbo aí. Não, negativo. Foi o Rock que E só ensinou pra ele o jogo das barrigas. Não foi, não. Lembra? Isso aí é histórico. Isso aí eu aprendi na aula de história no primário, velho. Mas você não ia nem na escola, vai pro inferno. Aprendi na escola do primário. Não ia nem na escola. Mas pra finalizar então, Bento, até inclusive o André Castro, que tá com esse planejamento de trazer um investidor que possa colocar até $1 bilhão no Corinthians, o Globo Esporte fez uma matéria hoje aí fazendo um levantamento que essa empresa, que supostamente era um banco, não está registrada no Banco Central como banco, é uma factoring. Então o negócio é o seguinte, já não é aquilo lá, RG, que falavam que era. Inclusive a própria empresa emitiu uma nota falando que o investimento pode chegar a $1 bilhão. Vai indo, né? E o pode ao longo chegar, dos anos, né? o pode chegar é muito relativo, irmão. É a mesma coisa, eu posso comprar um carro de até $1 milhão. Ué, mas eu posso comprar um carro de 10 mil. O posso comprar até $1 milhão é muito subjetivo. E parte do meu entendimento, parte do seu. E naquele documento condicionaram que o presidente tem que ser o André. Sim, mas é que tá. Isso daí, Sombra, não... Você me sabe por que avale nada. tem isso? Porque o cara não tem a menor chance de ganhar. Sim. Então isso o cara daí. usa isso aí como uma maneira de levantar o cartaz dele para uma futura votação. Mas, ô Sombra, para pensar. Em determinadas eleições do Corinthians, você via ali vários candidatos ali, entre eles sempre Osmar Stabile. Osmar Stabile, ele era candidato em toda eleição do Corinthians. Porém, chegava às vésperas da eleição, ele tirava a candidatura e apoiava alguém. Pra que faz isso? Faz isso justamente pra colocar... É como um cachorro mijando no poste. Sabe? Tô aqui. Pra marcar o nome dele. Marca um território ali. Numa dessa, eu tenho não sei quantos votos aí, eu posso te apoiar. Quer? Mas lá na frente você me dá um cargo? Você distribui alguma coisa pra alguém da minha chapa? Esses caras, eles vivem disso. Então esse André Castro, com todo respeito, eu nem conheço o cara, mas é um cara que sabe que não tem a menor chance, jogou isso daí na mídia pra ter o nome vinculado na mídia, mas internamente lá, RG, não tem força política pra chegar junto. Então, pra mim aí, repito, eu acho que o presidente continua sendo o Osmar Stabile até dezembro de 2026. Não dá pra esperar tanta coisa assim em termos de perspectiva. Eu acho que no Campeonato Brasileiro tem que ter um pouco mais de seriedade, cara, porque mesmo pelos desfalques, o Corinthians não é time pra brigar pra cair. Eu acho que o Corinthians é time pra ficar pelo menos no meio de tabela. Agora, na Copa do Brasil, cara, claro, não tem jeito de não falar que Yuri faz falta, o Carrídio faz falta, mas pelo menos temos uma notícia boa, que é a participação com bola já do Memphis. O Memphis hoje começou a treinar com bola, não quer dizer que ele vai voltar pro próximo jogo contra o Vasco, longe disso, mas existe uma expectativa dele pelo menos enfrentar o Atlético Paranaense no segundo jogo, o jogo aqui em São Paulo. Então ele perderia os 3 próximos jogos, né? Vasco, Atlético Paranaense e Palmeiras. Ele perderia esses 3 próximos jogos, mas a tendência é ele voltar, quem sabe, já pro próximo jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, decidindo a vaga aqui dentro da Neoquímica Arena. É uma expectativa, né, cara? Porque o Memphis faz falta. É que se ele jogar contra o Palmeiras, os caras tremem, né? Não tem jeito, né? Verdade. Mas... Tá pra vir aí o clássico de novo, né? Sim, 2 jogos depois. Né? É Vasco, Atlético Paranaense e logo o A clássico. vantagem, né, assim, que o Corinthians ele joga fora, dia 27, aí tem esse clássico e depois recebe em casa de novo. Eu acho que aí vai com o titular, mano, no clássico. Tem que ir, Bento, porque agora com esses desfalques aí, sem Memphis, sem Yuri, sem Carrídio, sem Martínez, não tem muito pau de correr. Se ganhar do Vasco, você acha que continua Tem que jogar, titular, mano? Tem que jogar com os titulares, mano. Não tem que amaciar pra esses caras, não, mano. Agora é hora de fazer um esforço a mais aí, porque o Corinthians tá precisando de pontos no Campeonato Brasileiro e tá precisando realmente dessa vitória também na Copa do Brasil. Se não vencer o Atlético Paranaense no primeiro jogo, o importante é não perder. Segurar um empate lá no Paraná tá ótimo. E aí, Fel, qual a sua opinião sobre isso? Manter a Neoquímica Arena ou o Corinthians ir atrás realmente dessas empresas aí que tem capital para investir mais do que a Neoquímica vem investindo e também assim pagar a devida multa nesse contrato que tem com a Neoquímica Arena. A intenção do Corinthians seria esperar uma resposta da Neoquímica caso não venha essa intenção de melhorar o valor que hoje o Corinthians recebe dela, que é bem defasado. Na época o senhor Andrés que fechou esse contrato. E se eles não quiserem aumentar, o Corinthians com certeza vai ver com esses patrocinadores para pagar essa multa e aí começar uma nova era na arena do Coringão. Na minha opinião, faz certo, o que importa é o dinheiro. Se tiver uma empresa que venha pagar um valor maior e fazer uma bela parceria com o Corinthians está certo de ir atrás disso. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, tudo a gente vai trazendo aqui para vocês, então se inscreva aí no canal, ativa as notificações, ativa o sininho, coloca a opção todas para não perder nada do Coringão, senão o YouTube não vai te alertar de novos vídeos. Fortalece com aquele like de sempre que ajuda a gente demais. Até o próximo vídeo. Valeu!